Bom, família, na tarde dessa terça-feira, o Corinthians está sem técnico. É isso mesmo. Antônio Oliveira foi demitido do Corinthians hoje, terça-feira, dia 2 de julho. E o que isso significa? Que o Corinthians está sem técnico para o confronto contra o Vitória e pelos próximos confrontos do Brasileirão, a não ser que acerte com um até o final de semana. E eu queria falar aqui de um modo improvisado mais com vocês para perguntar e fazer e dar minha opinião sobre o culpado é somente o Antônio Oliveira ou é a diretoria do Corinthians? Foi a diretoria do Corinthians ano passado? Foi a diretoria do Corinthians esse ano? O real culpado disso tudo é somente o Antônio Oliveira? Bom, eu já falo pra mim que não é somente o Antônio Oliveira. Tudo bem que essa sequência de jogos ruins que ele fez pelo Corinthians foi determinante para a saída dele? Sim, foi. Apenas uma vitória no Brasileirão em 13 jogos com 6 derrotas e 6 empates foi determinante para a saída dele? Sim, foi. Isso é verdade. Mas a gente lembra lá no começo quando o Antônio chegou. Ou melhor, vamos lembrar lá da última temporada do Corinthians, em 2023, ano passado, onde a gente ficou perigando para não cair até praticamente a última rodada. O Antônio estava lá? Te respondo, não. Quem estava lá? Luxemburgo. Primeiro, vamos pegar do primeiro técnico, Fernando Lázaro. Daí depois entrou o Danilo por uma partida contra o Palmeiras. Daí depois veio o Cuca com aquela turbulência toda dentro do clube. Não conseguiu, saiu. Depois veio Luxemburgo e depois Mano Menezes. Cinco técnicos em um ano pelo Corinthians. Em um ano. Ainda na gestão do Willian Monteiro Alves. Então eu te pergunto, é somente o Antônio Oliveira o culpado? É somente isso que culpa o técnico do Corinthians? Que a gente troca de técnico a cada ano, a gente troca pelo menos umas 2, 3, 4 vezes de técnico por ano. É isso? É isso mesmo o real culpado da gente estar lá na degola, lá em 19º colocado do Campeonato Brasileiro? Não é, porque essa situação, ela vem desde lá de 2020, 21, 22, se arrastando para 2023 e agora em 2024 na pior delas. Sabe? Vale lembrar que nessa época aí a gente teve que contratar Mancini lá na pandemia em 2020 pra gente não sair, pra gente não descer, pra gente não ir pra Série B em 2020, com um elenco patético. 2021, 22, ridículo, tudo bem, 2022 a gente chegou na final da Copa do Brasil ali, deu uma sobrecarga, a gente ainda terminou em metade do Brasileiro, sim, com o Vitor Pereira, que entre eles foi o melhor técnico do Corinthians nas últimas 5 temporadas. Foi o melhor. Odeio o Vitor Pereira, odeio o Vitor Pereira. Odeio o que o Vitor Pereira fez com o Corinthians, odeio o que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. Acho que ele usou o Corinthians, mas foi o melhor técnico que a gente teve nas últimas 5 temporadas, isso é fato, sabe? Então a gente depender de um técnico que fez o que fez pelo Corinthians pra ser o melhor técnico que a gente teve nas últimas temporadas é patético, é ridículo, tanto da gestão anterior do Duílio quanto dessa gestão, onde a gente não tem dinheiro pra contratar, onde a gente tem em 2024 a gente tem aí um possível esquema de lavagem de dinheiro com o Corinthians, com pessoas sendo laranja. Daí a gente tem técnicos inexperientes no cargo, que nem o Fernando Lázaro, que era analista de desempenho, foi para a seleção brasileira, tiraram o cara de uma Copa do Mundo para trazer para cá, para demitir o cara no Campeonato Paulista. Não tem sentido. Não tem sentido o que esse clube faz com a gente, o que esse clube está fazendo, sabe? Não tem sentido. Daí você vai culpar quem? O Antônio Oliveira? Que tá aí desde o finalzinho do Campeonato Paulista. O cara não tem técnico, o cara não tem tático, o cara não tem transição, não tem uma jogada, Isso é verdade. É um mau técnico? Foi um mau técnico. Era um técnico pro Corinthians? Era um técnico de nível Corinthians? Não era um técnico de nível Corinthians, mas isso deveria ser feito e pensado lá atrás quando o contrataram. Ah, mas ele fez bons trabalhos no Curitiba. Olha os trabalhos dele anterior, no Atlético Paranaense. Ele foi auxiliar no Santos, do Gesualdo Ferreira.
A única equipe de grande expressão que ele trabalhou no futebol brasileiro foi o Corinthians e se mostrou não ser um técnico bom. Mas nem por isso só a culpa é dele. A culpa recai nos nossos dirigentes lá atrás. Aí a gente puxa lá atrás, a gente pega lá atrás com o Andrés, com Duílio, agora com Augusto Melo, que são péssimos gestores, péssimos presidentes de clube. E é isso que faz o time estar na zona da degola. E se a gente não ser rebaixado esse ano, a gente vai lutar ano que vem também. Porque a gente não tem dinheiro. Não tem dinheiro para contratar um jogador bom. A gente não tem elenco. A gente tem um elenco caro. Jogador que ganha 2 milhões para ficar no banco num derby. A gente tem jogador que ganha 2 milhões por mês. Pasmem, 2 milhões por mês para ficar num banco num derby. Nome e sobrenome, Igor Coronado. Culpa dele? Não. Que um cara joga bem, isso já demonstrou. Ele não é um pereba no futebol. Merece ganhar 2 milhões por mês? Aí já é uma questão de outro vídeo pra gente se discutir. Mas a gente tem cara que ganha 2 milhões por mês pra ficar no banco. A gente tem jogador que ganha muito pra não jogar. A gente tem jogador que jogou 35 minutos e tá lesionado até hoje. Entendeu? Daí você quer cobrar de um técnico que usa o Hugo na lateral. Hugo, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, sabe? Se junta o Hugo e o Matheus Bidu, não dá um lateral esquerdo bom. Como é que você vai cobrar, sendo que você tem essas peças? Daí a gente vai ver no banco, a gente tem 35 moleques da base e um ou outro ali consagrado. E daí você vai ver os consagrados. Mateuzinho, Pedro Raul. Não dá, é inexplicável a gente ter gastado 45 milhões nesses dois jogadores. Léo Maná tá substituindo o Mateuzinho, que era pra ser o titular no lugar do Fagner. Aí a gente vê que o vovô Fagner, que o Fagner que a gente tanto critica, é essencial pra esse time com 35 anos, ao ponto do Corinthians cogitar renovar com ele durante mais 2 temporadas. 25 milhões no Mateuzinho. 25 milhões no Mateuzinho. Um jogador que se jogar aqui na várzea, se pegar aqui os campinhos de várzea de São Paulo, não é titular. Porque é fraco. É um jogador fraco. Não é jogador para Corinthians, não foi jogador para Flamengo, não é jogador para tantos outros clubes no Brasil. Talvez seja jogador para os times menores, inferiores de Série A, de Série B. Pedro Raul não foi solução no Vasco, não foi solução no Botafogo. Vai ser solução no Corinthians como? Eu te pergunto como? Como Pedro Raul é solução? A ponto da gente gastar 20 milhões de reais nele. Então, não é somente Antônio Oliveira o culpado disso tudo. O culpado são aqueles que estão por trás, que contratam um jogador de 25 milhões pra não jogar, que é ruim, que contrata outro de 20, que é ruim. Tá lá o culpado, o senhor Duílio Monteiro Alves, que deixou os cofres do Corinthians igual pessoas daí abertas, sabe? A gente deve 2,1 bilhões. 2,1 bilhões. Acho que o Antônio deveria ter continuado? Não acho. Acho o trabalho ruim? Acho. Como eu disse, acho um técnico fraco? Sim, eu acho. Porém, o maior culpado não é ele. E é isso que vocês não conseguem entender. Pode vir Cuca, que eu já dei a minha opinião. Não aqui nesse canal, porque não tinha ainda, mas já dei minha opinião nas redes sociais. Pode vir Cuca, pode vir Fernando Diniz, pode vir Carille, pode vir o Galhardo aí, que tá sem técnico. Pode vir Guardiola, sair do City e vir pro Corinthians. Que não vai ter jeito. Não é técnico, são jogadores. Comissão de departamento do Corinthians. A gente não tem dinheiro, a gente não tem jogador e agora a gente não tem técnico. Pra partida do Vitória, essencial que a gente ganhe. Porque ali com umas combinações de resultado a gente consegue sair da zona da degola. E com isso consegue dar um ânimo. Agora, se a gente perder, meu amigo, eu não quero nem ver como vai ficar aquela Neoquímica Arena. Que eu estarei lá. Inclusive, deixem aqui nos comentários se vocês querem que volte com os vlogs. Que eu estarei lá. E tá difícil.
Tá cada vez mais difícil. E o Corinthians não tem perspectiva de melhora. A gente não tem perspectiva alguma de melhora no Campeonato Brasileiro. Você olha para os times da tabela, você vê Juventude, você vê Criciúma, você vê Atlético Goianiense, você vê o Vasco. Todos acima da gente. Tem elencos melhores que o do Corinthians? Aí eu te pergunto. Tem elenco melhor? Não tem. Tem o quê? Uma gestão boa. Você vê aí a gestão que o Atlético Paranaense fez. Anos e anos. Pô, excelente. Vamos pegar então de um clube grande, um clube gigante, Flamengo. Que hoje economizou aí antigamente, fez o que tinha que fazer, não caiu, economizou. E hoje tá aí, esbanjando o título, lutando todo dia por uma Libertadores Brasileirão. A verdade é que o Corinthians tá virando chacota no Brasil. E isso vocês estão cansados de ouvir. Bom, não acho, pra finalizar o vídeo, não acho que o Antônio seja o maior culpado. Acho que tinha que demitir? Sim. Porém, vocês não vão ver melhora nenhuma enquanto a gente tiver esses dirigentes patéticos dentro do nosso clube. Vocês acham que vai vir Cuca? O Carille? Fernando Diniz? Vai ser o salvador da pátria? Sinto lhe informar que não. Porque enquanto a gente tiver Duílio Monteiro Alves, André Sanches e agora Augusto Melo como presidentes de um clube gigante que é esse aqui, a gente não vai ver melhora nunca. E esses são os verdadeiros culpados. É isso, pessoal. Sinto informar vocês. Mas se a gente não ganhar do Vitória, tá com praticamente um pé na Série B. Bom, se inscrevam aqui no campeonato, ó. Se inscrevam aqui no canal. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Deixem aquele like se vocês concordam. Falem a opinião de vocês. Digam o que vocês acham. E todas as minhas redes sociais estão aqui. Vão lá. Até o próximo vídeo. É nóis. E vai, Corinthians.